Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 1. Minha família nas mãos do Senhor. Esse é o tema proposto para este culto. Este é o tema da campanha do Círculo de Oração aqui na nossa igreja. E nós vamos falar da parte do Senhor nessa noite acerca deste tema. Êxodo 1, versículos 15, 17, 20 e 21. E você já sabe que eu vou pedir para não fechar a Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. As parteiras eram tementes a Deus e por esse motivo ele foi benevolente para com elas e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Deus poderoso, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Pai, a palavra é Tua, a casa é Tua, o povo é Teu, Senhor. Pai, venha falar somente aquilo que Tu queres, não permita que eu fale nada de mim. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, mantenham suas Bíblias abertas. E nós sabemos que no tempo de José, Israel se estabeleceu ali na terra do Egito por causa da fome que assolava a terra. Deus, no seu cuidado, Deus na sua onisciência, Deus enviou José para o Egito para que houvesse provisão tanto para a casa de Israel quanto para o Egito, a terra onde José estava. Em sua onisciência, Deus já havia avisado a Abraão, quando ele ainda se chamava Abrão, que o povo dele ficaria em terra estranha e seria reduzido à escravidão. Isso está lá em Gênesis 15, versículo 13. O interessante é que José, estrangeiro, servo de Deus, salvou o povo, salvou o faraó da fome, mediante aquilo que o Senhor revelou a ele, mediante a estratégia que o Senhor deu a ele. E aí vem um faraó que não conhece José e começa a ver o povo de Deus como uma ameaça. É por isso que o inimigo tenta atacar sua família, porque ele vê a sua família como uma ameaça. Ele se esquece que muitas vezes, ele sabe que muitas vezes a salvação para muitos vem através de você e da sua família. Então ele vai te atacar. As pessoas também às vezes se esquecem. E o inimigo tenta te atacar, destruir você, destruir a sua família por causa disso. Porque ele sabe que a salvação para muitos pode vir através de você, através da sua família. Então, na mesma terra que o povo de Israel trouxe salvação, agora eles eram uma ameaça. Caso houvesse um tempo de guerra, assim fala a palavra do Senhor no capítulo 1, antes dos versículos que nós lemos. Nós sempre seremos ameaça nesta terra. Lembra de Elias, chamado perturbador na nação? Nós sempre seremos ameaça aqui, porque somos estrangeiros aqui. Aqui não é a nossa pátria e estamos em guerra. A guerra é constante, não abaixa as armas, não abaixa a guarda, porque estamos em guerra, somos estrangeiros nesta terra. Só que sempre tem aquele que faz aliança com o inimigo. Ele prefere estar aliançado com o inimigo, vivendo uma falsa paz, vivendo como escravo, do que partir para a guerra. Lá em Êxodo 14, versículo 12, diz assim: não é isso que te dizíamos no Egito? O povo falando para Moisés, né? Já mais lá para frente. Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Eu não sei que paz pode haver com alguém escravizado. Eu não sei que paz é essa que o povo achava que tinha, sendo oprimido por Faraó. Eu não sei que paz é essa que o povo achava que tinha, quando o Faraó dava decreto de morte para suas famílias, para sua descendência, para o seu filho. Não há paz em aliança com o inimigo. Não há trégua, não há tempo para trégua com o inimigo. É tudo falsa paz, é tudo ilusão.
são olhos vendados, é falta de visão espiritual. E o povo vem e fala um absurdo desse, que eles estavam ali escravos em paz. Duas palavras que não combinam, escravo e em paz. Não tem como ser escravo e estar em paz. O povo oprimido, o povo açoitado, e cada dia Faraó aí aumentava a carga de trabalho e colocava ali o jugo, né? A escravidão, ela cega. A pessoa, quando ela está com aquele jugo nas costas, ela parece que se acostuma com aquilo ali, e ela se acostuma a só olhar para baixo, só olhar assim, e não olha para frente, não olha para o alto, não olha para o Deus de toda a salvação, não olha para o Deus da provisão, não olha para o Deus que liberta, porque parece que se acostuma com aquilo ali e acha que está em paz. Olha para o alto, meu irmão, olha para Deus, olha para cima, olha para frente e contempla o que o Deus tem para a tua família. A primeira coisa que nós precisamos ter para ter a nossa família nas mãos do Senhor é nós estarmos nas mãos do Senhor, porque se a família é minha, se eu faço parte dessa família, a lógica diz que se eu faço parte da sua família, desta família, eu quero a minha família nas mãos do Senhor, eu preciso estar nas mãos do Senhor. Eu preciso estar nas mãos do Senhor, porque eu sou integrante da minha família. Mas ainda há um povo fiel. Ainda há um povo que não faz aliança com o inimigo. Ainda há um povo que enxerga que não tem paz na escravidão. Ainda há um povo que mesmo na luta, na dificuldade, mesmo diante da opressão, esse povo continua fiel ao Senhor. E sabe o que a palavra diz de povo fiel? Povo fiel recebe promessa cumprida. As promessas, elas são precedidas de um mandamento. Às vezes a gente só quer receber a promessa, mas não quer obedecer. Não quer cumprir o que o Senhor tem nos mandado, nos direcionado. E o povo ali, havia um povo fiel ainda. E havia uma promessa do Senhor que Deus fez para Abraão, de que multiplicaria a sua descendência. Ele diz assim em Gênesis 15:5, então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu, será assim a tua posteridade. Será assim a tua descendência. Promessa de Deus para Abraão. E havia um povo fiel. E como havia um povo fiel, a promessa continuou se cumprindo. O povo de Deus continuou se multiplicando. A descendência de Abraão, ainda que no Egito, continuou se multiplicando ali. E o povo foi ficando forte, se multiplicando. E cada vez mais Faraó se sentia ameaçado. E é assim na nossa vida. Nosso povo vai se multiplicando, vai ficando forte. E aí o inimigo se sente cada vez mais ameaçado. E aí ele começa a querer nos atacar, nos oprimir. Começa a querer escravizar, começa a querer cegar para você pensar que está na escravidão, mas está em paz. E Faraó vê que não adianta castigar, não adianta oprimir, não adianta colocar trabalho pesado. E ele lança um decreto de morte. Ele lança um decreto que ele diz assim, olha... Quando vocês, fala para as parteiras, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai viver. Então é lançado ali um decreto de morte. O inimigo quer lançar decreto de morte na nossa casa, na nossa família, para os nossos filhos. Porque ele vê que muitas vezes você é fiel e não adianta te oprimir. Não adianta te tentar cegar os teus olhos, porque você tem olhos espirituais e você enxerga que não há paz na escravidão. Não adianta tentar por aqui, por ali, ele começa a querer lançar decreto de morte. Mas não é decreto de morte igual aqui não. Ele lança decreto de morte espiritual. Ele quer matar a tua família na vida espiritual. Ele quer que você não deseje mais o alimento e você vai se enfraquecendo. Ele quer tirar a tua visão espiritual. Ele quer destruir todo um povo. A Constituição brasileira, a lei máxima da nação diz que a família é a base da sociedade. A família é a base da sociedade. Então, se eu quero começar a construir uma sociedade forte, se eu quero um povo forte, se eu quero uma igreja forte, eu começo dentro da família. E o inimigo, se ele quer destruir a sociedade, se ele quer atacar a sociedade, se ele quer atacar a igreja, ele sabe que ele tem que atacar a família. Então ele começa a atacar a família e lançar decreto de morte. Eles têm medo, o inimigo tem medo de quando o povo de Deus se torna numeroso e não aceita a escravidão. E eu estou diante de um povo nessa noite que não aceita a escravidão. Eu estou diante de um povo nessa noite.
Aqui tem homens e mulheres, meninos e meninas, que não aceitam a escravidão, que não enxergam falsa paz em aliança com Faraó. Em nome de Jesus. Ali havia muitas mulheres que colocavam suas famílias nas mãos do Senhor. Ali havia muitas hebreias, porque o Faraó chamou as parteiras e perguntou: por que vocês estão agindo deste modo? Por que vocês estão deixando os meninos viverem? Então muitos meninos estavam escapando, muitas famílias estavam escapando, muitas famílias estavam ali nas mãos do Senhor. E eu vejo aqui comunhão entre mulheres unidas pela fé. Aqui o grupo das mulheres da nossa igreja, o departamento feminino, é chamado Unidas pela Fé. E muitas vezes eu pude viver isso na minha vida. Não somente ver as Unidas pela Fé, mas viver unidas pela fé. Eu não vou falar que quantas vezes eu fui socorrida, fui cuidada, quantas vezes em guerras onde eu estava ali ferida com dificuldade de lutar, e as Unidas pela Fé estavam comigo lutando. Não vamos falar nomes também, mas temos mulheres aqui unidas pela fé. E essas mulheres aqui eram unidas pela fé. As parteiras, Joquebede, nós vamos falar daqui a pouco, Miriam, eram mulheres unidas pela fé. E havia comunhão entre elas. Com quem é a tua comunhão? Com quem você tem sido unido? Você tem se unido com os egípcios? Você tem tentado fazer aliança para quando o inimigo vier ali oprimir o povo, ele deixar você, numa falsa paz? Ou você tem se unido com pessoas guerreiras, pessoas que não aceitam escravidão, pessoas que estão junto com você na batalha, pessoas que na hora que você estiver ferido, elas vão te ajudar a guerrear, pessoas que na hora que elas estiverem feridas, você vai ajudar a guerrear. Com quem nós temos nos unido? Para quem nós temos compartilhado as nossas dificuldades? A irmã falou aqui, não tenha vergonha de pedir oração. Mas muitas vezes as pessoas não pedem oração, mas falam para todo mundo que não vai ajudar em nada. Fala para um, fala para outro, e chora daqui, chora dali, murmurando. Não é chorando aos pés do Senhor, não, é murmurando. E não conseguem se unir pela fé. Se unir com pessoas guerreiras, se unir com pessoas de visão, se unir com pessoas que olham para o alto, olham para Cristo. E Deus abençoou as famílias por causa daquelas mulheres unidas pela fé. Elas eram tementes a Deus, e o versículo 21 diz assim: porque as parteiras temeram a Deus, Ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Deus deu a elas famílias. Elas estavam ali abençoando. Então, quando você abençoa, você também é abençoado. Quando você se deixa ser usado por Deus, Deus abençoa a tua vida também, a tua casa. Sabe o que aconteceu com essas mulheres? Versículo 20 diz que elas temeram a Deus. Elas foram tementes ao Senhor. E aí a gente vai fazendo assim uma ligação. Ó. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a palavra do Senhor também fala que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. Essas mulheres edificaram a sua casa, porque elas adquiriram a sabedoria pelo temor do Senhor. Então, se você não sabe o que fazer, se você está em dificuldade para edificar a sua casa, peça ao Senhor sabedoria, porque a palavra do Senhor diz que quem pede, Ele dá. E tema ao Senhor. Sem o temor do Senhor não há sabedoria, e sem sabedoria do Senhor não há edificação de lar. Não há. Talvez algumas mães tenham aceito o decreto de morte ali de Faraó. Talvez algumas mulheres tenham aceito aquele decreto ali, tomado para si aquele decreto, e o filho vai morrer, e o filho vai ser morto por parteira, vai ser jogado no rio, porque mais para frente Faraó não se contentou. E ele falou assim, olha, ele ordenou a todo o seu povo, a todos os meninos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixai viver. Então ele tirou da mão das parteiras e colocou na mão de todo o povo dele esse decreto. Vão matar todos os meninos. E aí, irmãos, havia aquele povo ali. E talvez algumas mulheres tenham aceito esse decreto. Mas havia mulheres ali que não aceitavam. E o interessante é que versículo 19... As parteiras responderam assim a Faraó, eu vou ler novamente.
As mulheres dos hebreus não são como as egípcias. São cheias de vida e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Que decreto você tem aceitado para a tua família? Que decreto você tem acatado para a tua família? Será que você é como as egípcias? Será que nós que estamos aqui somos como as egípcias? Ou somos cheias de vida? Não somos como as egípcias. E as parteiras enxergavam isso. E as pessoas estão enxergando isso em nós. As pessoas querem ver em nós mulheres que não são como as egípcias. Sabe quando a mãe fala, você não é todo mundo? A palavra de Deus diz, você não é todo mundo. Você não é como as outras mulheres, você não pode continuar agindo como as outras mulheres, você não pode seguir aceitando qualquer decreto na tua casa, você não pode seguir aceitando qualquer coisa na tua vida. Você não pode seguir aceitando a opressão que o inimigo faz na tua vida, porque você não é como as egípcias. Você é cheia de vida, cheia de vida. Você homem também, você não é como os egípcios, é cheio de vida, em nome de Jesus. Temos aqui famílias que não são como as famílias dos egípcios. São famílias cheias de vida, nas mãos do Senhor. E sabe uma coisa que o Senhor me revelou essa semana? Que as coisas acontecem quando nós vemos. Mas aí você me diz assim, mas a palavra do Senhor diz que você precisa primeiro crer e depois ver. Mas a ordem é o seguinte, você primeiro crê. Depois, você vê com seus olhos espirituais. E depois as coisas vão acontecer para que você veja com teus olhos carnais. A ordem é essa. As coisas vão acontecer quando você estiver enxergando com os teus olhos espirituais. Eu não sei como você vê a tua casa hoje. Eu não sei como você vê o teu filho hoje. Eu não sei como você vê o teu marido hoje. Veja com os olhos espirituais. Creia no Senhor que pode todas as coisas. Creia no Deus que faz. E enxergue aquilo que Ele tem para a tua família. Enxergue a tua família como Ele enxerga. Para qualquer um, Moisés era só mais um bebê. Joquebede era só mais uma grávida. Eu sei que para cada mãe, o seu filho não é só mais um bebê. Não é. Mas para muita gente ali, mais uma grávida. Mais uma que o filho está condenado à morte. Mais uma que o filho vai ser lançado no rio. Mais uma, mas para o Senhor não nos vê como o homem vê. E aí Joquebede, a palavra do Senhor diz assim, que ela concebeu e deu à luz um menino. E vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. Olha, cada mãe, né? Tem filhos que a gente às vezes vai fazer elogio, o filho fala assim, mas você é minha mãe, você fala isso porque você é minha mãe, né? Toda mãe olha o seu filho e vê que ele é lindo, maravilhoso, mais bonito de todos, né? Mas aqui a palavra do Senhor diz que ela viu que ele era bonito e saudável. E aí, eu imagino assim, as pessoas tudo olhando para Moisés. Moisés, mais um ali. Ainda não tinha o nome de Moisés, né? Mais um bebê, mais um condenado, mais um, coitadinha, mais uma hebreia para chorar. Mais uma chorando. Só que, enquanto nós vemos mais um, Jeremias 1:5, a palavra do Senhor diz ali, o Senhor falando para Jeremias, que antes de se formar no ventre, o Senhor tinha escolhido, antes que viesse ao mundo, separou e designou para a missão de profeta para as nações. Então as pessoas olhavam e viam mais um bebê, talvez um bebê bonito aos olhos da mãe, talvez um bebê bonito aos olhos de todo mundo, mas o Senhor já via um profeta. O Deus de Davi, lá no Salmo 139, já tinha visto aquela substância ainda informe, antes que se formasse no ventre da sua mãe, e assim o Senhor vê. Talvez as pessoas vejam o teu filho só mais um perdido, o teu marido só mais um perdido, mas o Senhor olha e vê. O Senhor já viu lá antes que se formasse no ventre materno um profeta, um servo, um guerreiro. Talvez você se olhe e veja só mais uma. Eu sou só mais uma mulher sofrendo. Eu sou só mais uma mulher passando por isso. Eu sou só mais uma mulher clamando pela família, com a família oprimida. Não! O Senhor te vê muito além disso. O Senhor te vê como uma guerreira, que não é como as egípcias. Uma mulher unida pela fé. Uma mulher que põe sua família nas mãos do Senhor. Profetiza entre as nações. Separada para libertar do cativeiro outras famílias também, não somente a tua. Através da tua família, através do que Deus vai fazer na tua família, o Senhor vai restaurar outras famílias.
Se queremos que o Senhor sare a nossa nação, queremos primeiro que a nossa família seja sarada. Se queremos nação restaurada, precisamos querer a nossa família restaurada. Eu não posso querer uma nação sadia se dentro da minha casa a casa não está sadia. Ah, mas aí eu largo para lá e deixo a nação do jeito que está. Não. Eu olho para o Senhor. Eu creio no meu Senhor. Olho com os olhos da fé e enxergo a minha família nas mãos do Senhor. Coloco a minha família nas mãos do Senhor. E aí as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Era mais um bebê, Deus via um profeta. Era mais um bebê, Deus via um líder. Era mais um bebê, Deus via alguém que ia libertar o povo dele. Tua família não é só mais uma família. Você não é só mais uma. Quando você começar a enxergar com os olhos da fé, as coisas vão acontecer. Quando você enxergar com os olhos da fé, as coisas vão acontecer. E a última ordem de Faraó era para jogar os meninos no rio. Mas Joquebede olhava para o filho dela, aquele menino saudável. E ela, no versículo 3, diz que como não pudesse mais ocultá-lo, ela tomou um cesto de papiro, calefatou com betume e piche, colocou dentro o seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Está lá em Êxodo 2, versículo 3. Salvar a sua família dá trabalho. Salvar a sua família não é assim. Salvar a sua família não é, hoje eu decidi que minha família vai ser salva, pronto, acabou, não preciso fazer mais nada. Coloquei nas mãos do Senhor, não faço mais nada. Não é assim não. Dá trabalho. Ela teve trabalho, ela fez ali, tomou um cesto de papiro, ela cuidou para que aquele cesto ficasse impermeável, ela usou betume, ela usou piche, ela teve o trabalho para colocar a família dela nas mãos do Senhor. E ela não colocou o filho dela no rio, ali ela colocou o filho dela nas mãos do Senhor, mas ela fez a parte dela. O Senhor vai fazer a parte dele e você faça a sua parte. Não queira fazer a parte de Deus e não queira colocar para que Deus faça a sua parte, porque você pode. Deus te dotou de capacidade, Deus te dotou de sabedoria, Deus te deu inteligência, Deus te deu armas para guerrear. Então faça a sua parte na guerra. Faça a sua parte. Dá trabalho? Dá. Cansa? Cansa. Será que a Joquebede não tinha mais nada o que fazer? Tinha. Mas a prioridade aqui era salvar o seu filho, salvar a sua família. E com isso toda a nação foi liberta do Egito. Talvez você tenha um monte de coisa para fazer, mas olha para a prioridade. Olha aquilo que é prioridade. Dá trabalho. Vai cansar. Tem hora que parece que não vai ter força. Mas continua fazendo o teu melhor. Eu tenho certeza que ela não colocou o filho dela num cesto de qualquer jeito. Ela não betumou aquele cesto de qualquer jeito. Então não faça as coisas para o Senhor de qualquer jeito. Não fala que está colocando a família nas mãos do Senhor e segue fazendo as coisas do jeito da tua cabeça, de qualquer maneira, com preguiça não. Porque aí não vai acontecer. O Senhor é um Deus de excelência. O Senhor é um Deus de detalhes. E Ele quer que nós busquemos a excelência nele. Ele quer que nós façamos o melhor. Ela não colocou o filho no rio, ela colocou o filho nas mãos do Senhor. E toda aquela nação, através daquela atitude, foi salva. E a quarta mulher que eu quero falar aqui, já falei das parteiras da Joquebede, é a Miriam. Miriam era uma criança, Miriam tinha pouca idade, e Miriam, ali no versículo 4, fala assim: de longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. E eu aprendo algo aqui com Miriam. Maturidade não tem a ver com idade. A maturidade tem a ver com a tua idade espiritual, com a tua visão espiritual. Nós vemos hoje crianças que têm visão espiritual. Nós vemos hoje crianças usadas espiritualmente pelo Senhor. Nós vemos hoje crianças trazendo suas famílias para as mãos do Senhor. Mas vemos também mulheres que já deveriam estar maduras, que já deveriam estar prontas para a guerra. E essas mulheres querem viver como meninas, se escondendo dentro de casulo. Não podemos continuar desse jeito. Estamos em guerra. E guerra não é para criança. Normalmente, os países levam para a guerra pessoas já em idade considerada adulta.
Precisamos de uma maturidade espiritual para entender que estamos em guerra e para partir para a guerra. Precisamos buscar maturidade espiritual, ainda que você tenha pouca idade, ainda que você tenha pouco tempo de casamento, ainda que você seja uma jovem, um jovem, precisamos buscar maturidade espiritual. Eu li esse versículo aqui porque diz assim, uma das irmãs, ele tinha outras irmãs, outros irmãos, tinha outras pessoas ali, mas ela estava ali nesta batalha, porque tinha maturidade e tinha sabedoria para lidar com a situação, para partir para a guerra. Não é porque ela veio com estratégia falar com a filha de Faraó, não. É porque ela tinha a estratégia que veio do alto para a guerra. Precisamos de estratégia. Miriam estava ali nesta guerra, junto com a mãe dela. E depois, Miriam estava atravessando ali o mar, quando Deus abriu o mar e derrotou Faraó e seus cavaleiros. Ela estava lá celebrando a vitória. Não sei se outras mulheres conseguiram quebrar decreto de morte no Egito. Não sei o que as outras mulheres fizeram com seus filhos. Mas sei que essa hebreia foi notória. Porque veio aqui na palavra do Senhor nos contar essa história de Joquebede, dessa mulher. A história de Moisés poderia ter começado a ser contada mais para frente. A história de Moisés a palavra do Senhor está contando outros detalhes, mas o Senhor fez questão de colocar na sua palavra essas mulheres guerreiras, essas mulheres que colocavam ali a família nas mãos do Senhor. E ainda hoje existem mulheres prostradas aceitando o decreto de Faraó. Existem mulheres prostradas, aceitando o decreto deste século. Existem ainda mulheres prostradas, conformadas com este século, e que olham para a sua família e falam assim, mas assim, agora é assim mesmo. Agora é desse jeito. Não tem mais jeito não, mas está todo mundo assim. Não se conforme com este século. Transforme a sua mente e experimente a vontade do Senhor. Não se conforme com os decretos de Faraó. Não se conforme. Vocês já viram a borboleta como ela voa? A borboleta voa bonita, colorida, né? Todo mundo acha bonito quando vê uma borboleta. Ela vai nas flores. Mas a borboleta não voa dentro do casulo. Para ela voar, ela precisa sair do casulo. Já viram alguém se arrumar? Os homens vão rir agora, né, das mulheres. Vocês já viram, por acaso, alguém se arrumar e a pessoa se arruma tanto, que quando chega no evento já acabou? Acontece. Se arruma tanto, se prepara tanto, que quando chega no evento já acabou, se preparou à toa. Existe o tempo de se preparar. Existe o tempo do casulo. Existiu o tempo do deserto. E o povo falava assim, era melhor morrer no deserto. Não era melhor morrer no deserto, não. É melhor viver na presença do Senhor. É melhor viver nas mãos do Senhor. É melhor viver no deserto com o Senhor do que morrer no Egito como escravo. Existe um tempo determinado para o teu deserto. Existe um tempo determinado para o teu preparo. Mas não perde esse tempo não. Senão a guerra vai passar. Tua família vai perecer. Faraó vai matar todo mundo. E aí você vai continuar se arrumando, se preparando. Quando você vê, já foi. Existe um tempo para o casulo. A gente não pode cortar o casulo para tirar a borboleta de lá. Se você corta o casulo, a borboleta morre. Só que se a borboleta ficar para sempre no casulo, ela vai morrer também. Não vai voar. Então, tenha sensibilidade espiritual, tenha visão espiritual, busque do Senhor qual é o tempo de sair do casulo. Chegou o tempo de sair do casulo, não fica lá não, fazendo o quê? Vai voar, mulher. Vai guerrear, vai batalhar, vai agir. Sai do casulo, vai morrer no casulo. Casulo é lugar de preparo. Mas chega uma hora que acaba, é hora de viver a festa do Senhor. Fica se arrumando toda a vida, estou me preparando. E não ouve do Senhor que já é tempo de guerra. E não ouve do Senhor que é hora de guerrear, de batalhar. É hora de sair do casulo, é hora de quebrar decreto. É hora de colocar em prática o temor do Senhor e parar de falar. Senhor, eu tenho temor a Ti, eu temo ao Senhor. É hora de parar de falar, é hora de agir. É hora de viver. É hora de lutar, é hora de guerrear. A gente gosta de ouvir que a vitória vem. A gente gosta de ouvir tua vitória chegou. A gente gosta de ouvir tua luta acabou. Mas hoje eu venho te falar que é tempo de guerra.
E não há paz em trégua com o Egito. Não há. É falsa paz. Se o inimigo não está te atacando, se o inimigo não está se amedrontando com o teu crescimento, tenha cuidado para você não ter feito trégua com ele. E está com os olhos vendados achando que está vivendo uma paz, quando na verdade é falsa paz. Sai do casulo. Toma as tuas armas espirituais. Conheça as suas armas. Conheça a tua arma aqui de ataque. Não tem como ir para a guerra. O soldado, antes dele ir para a guerra, ele passa por um período de preparo. Tem soldado ali que nunca vai para a guerra, mas ele conhece as armas que ele vai precisar usar, de acordo com o setor que ele for colocado ali naquele exército. Nós estamos constantemente em guerra. Conheça a palavra do Senhor. Conheça o que diz o Senhor sobre a tua vida. Para de ouvir a voz de Faraó. Para de dar ouvido aos decretos de Faraó. Para de aceitar o decreto de Faraó. Para de falar, é isso mesmo, é assim mesmo. Para de falar, mas o filho de todo mundo está fazendo isso. Para de falar, o marido de todo mundo está assim. Você não é todo mundo. Você não é como as egípcias. Se levanta. Se põe de pé para esta batalha. E coloca a tua família nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Dá trabalho. Joquebede teve trabalho. Miriam teve trabalho. As parteiras tiveram trabalho. Mas temeram ao Senhor. Alcançaram a sabedoria que vem do alto. E não ficaram com medo da guerra. E toda uma nação saiu do Egito. Toda uma nação foi salva. Toda uma nação foi liberta. Por causa de mulheres que não temeram a guerra. Hoje eu deixo para você uma pergunta. E deixo para mim essa pergunta também. O que é que nós vamos ficar fazendo? Vamos ficar prostradas, chorando o decreto de Faraó? Ou vamos nos levantar e partir para a guerra? E trabalhar? E lutar, e guerrear, e colocar a nossa família nas mãos do Senhor, do nosso Deus, o único que pode fazer, o único que tem poder para quebrar decreto, o único que tem poder para restaurar, o único que tem poder para mudar o quadro. E fica essa pergunta para nós meditarmos nessa noite. E eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.